Tabela periódica, parte 6. Eletroafinidade ou afinidade eletrônica. Eletroafinidade ou afinidade eletrônica é a energia liberada. É a energia liberada pelo átomo isolado no estado gasoso quando recebe um elétron formando um ânion. Não definimos afinidade eletrônica para os gases nobres, né? Então, os gases nobres não participam do processo de afinidade eletrônica. Você sabe, ele é chamado de gás nobre justamente por ele não já está estável com 8 elétrons da última camada e não participar naturalmente das reações químicas. Existem reações químicas com gases nobres no laboratório sob pressão específica, né? E tratamentos específicos. Então, a energia liberada pelo átomo isolado, nós chamamos de eletroafinidade ou afinidade eletrônica. E como é que cresce a afinidade eletrônica, né? A afinidade eletrônica, ela cresce de baixo para cima, da esquerda para a direita, não incluindo o grupo zero, não incluindo os gases nobres. Questão: do leite ao peixe, os minerais estão presentes em todos os alimentos. São fundamentais para o corpo humano, atuando como poderosos coadjuvantes da saúde física e psíquica, ao manter bem ajustado um sem número de funções. Pela sua importância, são classificados. Eu tenho aqui, macronutrientes, né? Que são necessários em grandes quantidades, daí o nome macronutriente, cálcio, ferro e fósforo, e micronutrientes que são necessários agora em pequenas quantidades, daí o nome micro, né? Que é o cobre, o magnésio, o zinco e o selênio. De acordo com essas informações, é correto afirmar, ele quer a alternativa correta. Sódio, cobre, zinco e selênio pertencem ao mesmo período da classificação periódica, né? Você sabe que o sódio da família 1A está no segundo período e não tem nada a ver com o cobre. O cobre é lá de transição, é lá um elemento de transição, então essa afirmativa A ela já está errada. O ferro de número atômico 26 possui no seu estado fundamental o subnível D incompleto. Quando você faz a distribuição eletrônica do ferro, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Não é isso? Aí o que acontece? O subnível D tem 5 elétrons, tem 5 orbitais. O subnível D tem 5 orbitais. Cada orbital suporta no máximo 2 elétrons. Então, aqui, 2, 4, 6, 8, 10 elétrons. O subnível D suporta 10 elétrons, mas aqui na configuração eletrônica só tem 6. Então, a letra B, o ferro, número atômico 26, possui em seu estado fundamental o subnível D incompleto. Tá certo isso? Tá certo. Ele quer a correta? Ele quer a correta. Então, a correta é a letra B de bola. Densidade. O que é densidade? Densidade é a relação existente entre a massa e o volume. Na tabela periódica, a relação entre massa e volume, ela sempre vai crescer de cima para baixo, das extremidades para o centro. Então, a densidade sempre vai crescer de cima para baixo das extremidades para o centro. E os elementos mais densos da tabela periódica, ósmio, irídio e platina.
Os elementos mais densos, ó, você vê apenas o ósmio aí, né? Você vê apenas o ósmio aí na imagem, mas os elementos mais densos da tabela periódica, quem são? Ósmio, irídio e platina. Ponto de fusão e ponto de ebulição. Corresponde à temperatura em que o elemento, lógico, né? Ponto de fusão, o elemento passa para o estado líquido. Ele é sólido e passa para o estado líquido, isso é ponto de fusão. E quando ele passa do estado líquido para o estado gasoso, né? Respectivamente, né? Ponto de ebulição. Ponto de ebulição. Como cresce o ponto de fusão e ebulição na tabela periódica? Os metais alcalinos, os metais alcalinos terrosos, crescem sempre de baixo para cima. Todos os outros elementos da tabela periódica, eles crescem da extremidade para o centro, de cima para baixo. Da extremidade para o centro, de cima para baixo. Eletronegatividade. E o que é eletronegatividade? É a tendência que um átomo possui de atrair elétrons para perto de si, né? A tendência que ele tem para atrair elétrons para perto de si, quando se encontra ligado a um outro elemento químico diferente numa substância composta. Por exemplo, nós temos uma ligação covalente existente entre o hidrogênio e o flúor. Mas o par eletrônico que forma essa ligação covalente, ela está localizada muito mais perto do flúor do que do hidrogênio. Por quê? Porque a eletronegatividade do flúor é muito grande e atrai o par eletrônico para perto dele. Questão: relacione as frases a seguir com os elementos constantes na tabela periódica apresentada e indique a sequência correta. Afirmativa 1. Dentre os elementos A, Y, D e E, né? A, Y, D e E, o de menor energia de ionização. Menor. A energia de ionização, ela cresce de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, é claro que o maior energia de ionização está bem aqui, né? Então, quem tiver mais longe dele, no caso aqui, o que tiver maior energia, menor energia de ionização é o A. De todos esses quatro aqui, o menor energia de ionização é o A. Item 2. O elemento que pertence ao terceiro período do grupo 5A. 1, 2, 3, terceiro período do grupo 5A. Aqui é o grupo 5A, família do nitrogênio, e o elemento que pertence é o D. Terceiro, o elemento de maior afinidade eletrônica. O elemento de maior afinidade eletrônica, ela cresce também de baixo para cima, da esquerda para a direita, e desses elementos que têm maior afinidade eletrônica vai ser esse elemento E na tabela periódica. 4. Entre os semimetais, o de maior raio atômico, né? Semimetais são esses carinhas para cá, não é isso? O que tiver o maior, o raio atômico, ele cresce. O raio atômico ele cresce da direita para a esquerda, de cima para baixo, né? O maior raio atômico em relação a esses aqui vai ser, obviamente, o R. E o último, o elemento de maior densidade. Você sabe que a densidade ela cresce de cima para baixo, das extremidades para o centro. Os elementos mais densos da tabela periódica vão estar no centro da tabela periódica. No caso, só tem um elemento aqui, né, que é o Q. Então, qual a alternativa certa? A alternativa certa, letra B de bola. Letra B de bola. Muito obrigado. Fui!